olha que interessante. Tem 2 rodas, deu 7 e 8, viu? Esse Oswaldo é fera, velho. Esse pastor ele faz o maior vigilhão. Ele começa às 11 da noite e termina às 1 da manhã. Só que esse menino é de palavra, viu? É, né? Se quiser nadar de costas, é só você. Talvez se pergunta como que tantos anjos inteligentes puderam seguir este rebelde? Até que ponto nenhum anjo tinha escutado até esse ponto, nenhum anjo tinha escutado uma mentira, e nesse primeiro estágio da rebelião, os anjos não perceberam a obsessão de Lúcifer em assumir a posição de Deus, e estranhamente, Lúcifer pensou que poderia ocultar os seus propósitos de Deus. Então, olha que interessante. Mas como é que os anjos inteligentes, sábios, santos, como é que não existia mentira, pessoal? Não existia maldade. E outra, como o Lúcifer era o portador da luz, o que o Lúcifer falava era verdade. Então, se você, por exemplo, nós aqui convivemos com a mentira, não convivemos? Não é verdade? Então, o Reginaldo conta umas coisas para mim, eu sei lá, ele fala que pega peixe, não sei de quantos quilos, eu fico meio com o pé atrás, né? Pô, pastor, olha aqui o peixe que eu peguei, eu fico meio assim. Pescador e caçador, você já viu, né? Então, mentira, a gente está acostumado com a presença dela na nossa história, mas os anjos não. Não existia mentira. Todo mundo era alimentado pela verdade. A luz que Lúcifer carregava de Deus para os anjos e para as outras criaturas era a luz de Deus, continha verdade, era louvor, era adoração, era amor. Os anjos se alimentavam daquilo, retribuíam a adoração a Deus. Então, quer dizer, o que ele fala é verdade. Justifica Eva também. Depois a gente chega lá. Deixa eu terminar meu linha de raciocínio. Aí, o que ele falava é verdade. É isso mesmo. É isso mesmo. Mas aí teve anjo que falou assim, tem uma coisa errada aí. No caso de Eva não justifica, porque já existiu o bem e o mal. Entendeu? Deus já ensinava o bem e o mal, então o mal era a realidade. Quem? Eles conheciam o mal de teoria, mas nunca tinham experimentado. É diferente. Por exemplo, uma coisa é conhecer uma ideia. Uma coisa é você, se alguém fala assim, ó, este suco está azedo. Ok, eu sei que ele está azedo. Eu só sei que ele está azedo. A outra coisa é eu tomar o suco. Então, eles sabiam que existia o mal, mas eles não tinham experimentado o mal. Conhecimento eles tinham. Por isso que a Bíblia fala conhecimento do bem e do mal. Mas aí eles experimentaram, diferente. Então, no caso de Eva, não justifica. Já existia o mal. Sim, Romualdo. Seria aquele que você sempre falou, da filtragem, né? É a mesma coisa que o senhor está nos ensinando, para poder trazer coisas, né, escondidas aqui, está passando para nós de maneiras incorretas. Sim. É a questão da filtragem. É, mas não tinha filtragem nos anjos. Porque você só usa filtro quando você tem maldade. Nós vivemos na maldade, a gente está no meio do pecado, a gente está no meio de imperfeição, a gente sabe como que são as coisas. Presta atenção, pessoal. Olha aqui, nós seres humanos conhecemos a maldade, vivemos nela, nascemos nela, crescemos nela, vivemos nela. Como ela contamina? Entende? Como ela contamina a nossa mente, o nosso ser. Agora, a maldade nos adoece, nos envelhece, nos faz sofrer. Os anjos não tinham isso. Tudo que existia nos corredores celestiais era louvor da verdade. A gente não conseguia entender como era a vida dos anjos. Exato. Por que a gente não entende isso aqui? Porque nós pensamos com a mente maldosa. Eles não tinham maldade. A nossa mente é caída. Eles não tinham isso. Às vezes as pessoas perguntam, mas eu não acredito, como é que aqueles anjos tão inteligentes, mas eles não conheciam o pecado, não existia mentira. Quem começou a mentir? Lúcifer. Por isso que Jesus chamou, ele mente desde o princípio. Como fazer um bebê de 1 ano ser ruim. Fala, Marcos.
Eu estava, você falando dessa questão aí do Lúcifer ter enganado uma terça parte dos anjos. Eu estava ontem em uma visita, não faço igual o Calixto visita, tá? Estava fazendo uma visita ontem e uma senhora falando para mim. Ela foi enganada, no caso, por uma certa liderança há bastante tempo. Certo. Aí ela falou, nunca imaginei que essa pessoa fosse levar por um lado diferente da verdade. Dentro da palavra, a pessoa agia de forma diferente. Foi o que fez com a Eva. Entende? Então, aí ela falando, mas Deus abriu meus olhos. Depois de um tempo, ela não acreditou mais naquela situação. Então, basicamente, aí, no líder em si, as pessoas jamais vão acreditar que eles vão fazer algo contra a palavra de Deus. Não, exato. Era absolutamente confiável o que Lúcifer falava. Então, eles não tinham resistência. Só que teve uma turma de anjos que falou assim, não, Deus não é assim. Alguma coisa está errada aqui. E nota, daqui a pouco eu vou falar. Segue o líder. Famosa frase. Olha que daqui a pouco vamos falar sobre isso. Não, mas então, aí essa questão dos anjos que foram, não tem nem como se arrepender, né? Vamos chegar daqui a pouco. Vamos. O céu agora, purificado da rebelião, retomou sua harmonia original, mas uma marca indelével havia sido feita na história do universo. A primeira mancha do pecado, a primeira escolha contra o Criador. Essa queda estabeleceu o padrão para todas as rebeliões futuras, incluindo a que viria a acontecer no Jardim do Éden. Ok, ele foi expulso, a terça parte dos anjos foi expulso, da terça parte os piores foram presos, beleza, o céu está purificado, mas não é bem assim. Depois que o pecado entrou no universo, só vai sair quando Jesus Cristo voltar. Olha a importância da volta de Cristo. A volta de Cristo não é só a salvação, ou a volta de Cristo não é só a redenção do ser humano. A volta de Cristo é a redenção do universo. Não é uma questão só humana. A volta de Cristo é para consertar tudo. Por isso que a fala de Deus para Eva tem implicações tremendas. Para a serpente, tu lhe ferirás, ele vai esmagar a tua cabeça. Então quer dizer, o céu está limpo, beleza, mas a marca do pecado ficou no universo, coisa que nenhuma criatura havia experimentado antes. Agora, vamos sair das esferas dos anjos, vamos para as outras esferas dos seres que estão lá e que não se rebelaram. Agora preste atenção, pessoal. Agora o céu conhece maldade. Só não vão mais experimentar. Não lá. Não, estou falando no céu mesmo. No céu não existe. No céu não tem maldade. Mas ele já tem experiência da maldade. Não. O que ele fez ali? Ele tem a experiência que o céu passou. Foi traumática. Irmãos, é que a gente raramente para pensar nisso. Nós hoje falamos do céu, dessa coisa maravilhosa, e grandiosa, mas os seres que estão lá sabem o que é uma rebelião. E sabe as consequências. E sabem as consequências, que eu também vou falar daqui a pouco. Não é que eles fazem as brincadeiras e perdoam. É. Ele faz a brincadeira e o cara que vai fazer o gasto. Então veja, irmãos e irmãs, turma, o céu tem noção. Aliás, quando Lúcifer vai ao céu, de acordo com a Bíblia, para acusar, causa mal-estar. Os anjos ficam tudo em prontidão. Eles ficam tudo em prontidão. Pensa um ser detestado no lugar, rejeitado no lugar, abominado no lugar. Então, essa queda estabeleceu o padrão para todas as rebeliões futuras. Agora, isso aqui é interessante. Muito interessante. Esse aqui é um mosaico do século VI. Eu já mostrei para alguns aqui, eles já sabem.
Dos três, um aqui é Lúcifer. Quem sabe, não diga, que eu já mostrei esse quadro antes. Quem não sabe, qual dos três você acha que é o Lúcifer? O vermelho, o lilás ou o azul? O que identifica ser o azul? Ah, não é a luz, não. Da esquerda também, né? Ó, olha que interessante, esse quadro é um mosaico que foram feitos por cristãos do século VI. O azul é Lúcifer. Identifica Lúcifer por causa dos bodes. Cristo é o que está no meio. Ele está fazendo o Hélio. Olha lá. O Cristo está no meio. Miguel está do lado de cá. Cristo no meio. E Lúcifer aqui. Mas o que eu quero dizer aqui, essa era a visão que os cristãos primitivos tinham de Lúcifer. Não é essa visão de chifre, de rabo. Não. Isso veio na Idade Média. Da Idade Média para trás, era essa imagem. Ele inventou o mosaico. Eu vou falar agora. Ó. Basílica de Santo Apolinário, Nuevo Ravenna, Itália. Mosaico do século VI, mostra Jesus Cristo vestido de púrpura real, sentado no juízo final. Ele está separando as almas dos salvos, simbolizado pelas ovelhas, das almas dos condenados, os bodes. Através da ovelha está um anjo vermelho e atrás dos condenados está um anjo azul. Ambos os anjos usam auréolas, um dispositivo originalmente visto como um símbolo de poder, mas não necessariamente de santidade. A cor do reino, sagrado no século VI, vermelho, tornou-se associado ao fogo do inferno e ao diabo nos séculos posteriores. Mas até o século VI essa era a ideia. Né? Anjo de luz. Aqui, falei um pouco semana passada, mas vamos voltar. Onde Satanás reina? Ele é chamado príncipe da potestade do ar, o Deus desse século, príncipe do mundo. Eu falei isso para vocês semana passada, não foi? Quando se fala do ar, no grego se entendia o que se preenchia o espaço entre a terra e a lua. E assim eles distinguiam qualitativamente este aer, éter e aeros. Tá, escrevi errado. O aer é isso aqui. No aer tem o éter e tem o aeros. O éter como sendo o ar mais alto e mais puro, aqui. Aqui é a esfera das... Só tem espíritos bons, anjos bons, aqui. Aqui tem o ar mais baixo e mais próximo da terra, é o ar menos puro, o que tomava morada de espíritos. Esta ideia já era defendida por Pitágoras. Você que gosta de Pitágoras, Sérgio. E no grego, eudoxiantou aerostou pneumatos. Eudoxiantou aeros, aqui está a palavra, aeros, tou pneumatos, dominadores do mundo, né? Dos ares, ok? Isso, ok? Ali? Os espíritos. A letra Pi. Pi, aqui ó. Pi, pneumatos, espíritos, né? Na matemática é. 3,4. Olha, isso é fera, hein? Pneumatos. A palavra usada por Paulo em Efésios 2:2 é aeros. Aqui. Eita! A palavra usada por Paulo é essa aqui, aeros. Quando ele diz aqui, ó. No mesmo sentido grego e do judeu tardio. E ligando com o paganismo mais antigo, encontramos sempre uma adoração ao sol, que atendia pelos nomes Ra, Mitra, Hélio, Apolo. Na língua caldeia, Satanás é identificado como Shaitan, e no grego Titã, e todos relacionados com o Sol. A queda de Lúcifer. Olha aqui um mistério. Nunca saberemos a origem de como e quem semeou esta semente do mal no seu coração. Mas o profeta Isaías nos dá uma visão do pensamento de Lúcifer. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva.
Tu dizias do teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Então olha aqui, esse texto é muito interessante. Eu falei sobre esse versículo no final da aula passada, da semana passada, e esse continua, tu dizias no teu coração, quem colocou isso lá? É um mistério. Só Deus para poder revelar isso. E é Deus que está revelando isso. E eu quero responder a pergunta que a Rose me fez e que a Li me fez. Vocês podem me perguntar de novo aqui? Repete na gravação. Eu perguntei que a lei ela nos aponta para Cristo. E Cristo, quando chegamos até Cristo, ele nos faz lembrar da lei de novo, como essa obediência que você disse. E então, se houve essa quebra de lei no céu, a Trindade já estava lá. Sim. E por que não? A pergunta é que não vai, mas o questionamento é por que então, se a lei quebrada nos aponta para Cristo, por que então essa quebra de lei não apontou? Um salvador para os anjos? Isso, até mesmo para Lúcifer. Essa foi uma pergunta sua também, não foi? Foi, né? Boa pergunta. Repete lá, Rose. Na verdade, eu perguntei assim, na queda, ali, como Deus criou Lúcifer, Deus conhece tudo, começo, Tudo. início e fim, tudo. Ele já sabia que poderia acontecer isso? Não? Sim. Da mesma maneira que ele conhece todas as coisas, Deus estava, pronto para agir diante dessa rebelião? Sim. Ok. Então pergunta. Deus é onisciente. Deus sabe todas as coisas. Deus sabia que Lúcifer iria pecar. Assim como Deus sabia que o homem iria pecar. E é uma pergunta muito boa. Daqui a pouco eu vou falar mais um pouco sobre isso, mas quando diz ali, tu dizias no seu coração, eu subirei ao céu, Deus já sabia. Então veja bem, preste atenção. Deus, a Trindade, quer criar. A Trindade deseja criar. A Trindade vai criar seres com livre-arbítrio. Vamos falar primeiro dos anjos. A Trindade vai criar seres que têm um livre-arbítrio e que irão rebelar-se contra si. Agora, se a Trindade, não vamos criar porque vai trazer tragédia, a Trindade ficou refém de um mal que ainda nem veio. Como que a Trindade pode se sentir refém de um mal que ainda não veio? É como se fosse assim, quando a Trindade decidiu criar, já estava criando. Não era um projeto, simplesmente, será que vai dar certo? Não era um projeto, isso é para nós. Eu estou querendo comprar isso, quero vender aquilo, isso é para nós. Então, a gente faz o projeto dependendo de circunstâncias. E se eu ver que eu não vou ter, eu não vou fazer porque eu não vou ter condições. Ok, eu sou fraco mesmo e não tem jeito, mas Deus não é assim. Então, como que Deus pode perder para uma situação que nem veio ainda? Se ele agisse assim, nós nem existiríamos. Exato. É como se fosse assim, Rose. Se Deus, em sua essência, quer, nada é contra a sua vontade. Mas qual é a diferença do homem? É diferente. Por quê? O ser humano foi o único ser que Deus criou com imagem e semelhança dele. Deus criou o ser humano que o representasse diante de todo o universo. A unidade
e a vida do ser humano seria para expressar a glória de Deus. Os anjos não. Os anjos não. Os anjos são seres espirituais. Eles não morrem. A morte é só para nós. Isso, eles são imortais. Eles não morrem. Tanto é que a batalha que teve no céu é um mistério. Que armas foram usadas? Que briga foi aquela? Não tem, uma guerra que não tem morte. Mas, não tem morte, mas tem derrotados. Existem prisões. Daí, Deus criou o inferno, de acordo com Jesus Cristo, para o diabo e seus anjos. Então, os seres angelicais, Rose, eles foram criados, Deus sabia da rebelião que viria, mas ele não se torna refém disso, ele cria. Mas sabe também que os anjos rebeldes iriam ser derrotados. São seres espirituais. Quando ele cria o homem na condição de que não pode desobedecer. Já houve um problema anterior. Só que Deus, na criação do homem, ele aperfeiçoou essa criação. Porque, veja bem, os anjos e os seres que estão ali são só seres espirituais, que existem para adorar a Deus, mas eles não são expressão de Deus. Eles são apenas seres que Deus criou para povoar o que ele tinha criado. O homem não. O homem foi o único ser criado à imagem e semelhança de Deus. O homem é o único ser criado que tem parte material e imaterial. Os anjos só têm parte imaterial. Os anjos não refletem a glória de Deus por si. A natureza deles são natureza de santidade, mas eles não são feitos à imagem e semelhança de Deus. Os anjos foram criados nesse sentido de que eles irão adorar o Criador e vão difundir essa criação para toda criatura que ele havia criado. O homem não. O homem seria a própria presença de Deus na terra. O homem é a única criação de Deus, criado à imagem e semelhança de Deus, onde toda a criação iria curvar-se a eles, como se eles fossem deuses. Mas Deus põe duas árvores do jardim para dizer assim, olha, o poder que vocês têm é até aqui, não passa daqui. Por isso, Rose e Li, Deus criou um plano de salvação para o homem, porque o homem é a sua imagem e semelhança, e não os anjos. Imago Dei no latim. Imago, não é Michael Jackson, não. É porque se os anjos tivessem sido perdoados, não teria, no caso, o mal operando. Eu vou falar disso agora. Então, entendem? Entenderam? Então, quando você chega a falar, mas Deus não poderia... E outra coisa, quem somos nós para tirar juízo do julgamento de Deus? Isso é profundo. Outra coisa, né? Os anjos viviam na presença plena e completa de Deus. Também vou falar sobre isso. Nós é uma presença parcial. Exato, eu vou falar... Não. Fala, Oswaldo. Aí o Efésios fala que Deus já nos elegeu nele antes da fundação do Isso. mundo. Então, antes de criar tudo, tudo já foi feito. A Bíblia vai dizer, daquele versículo, que eu já até preguei na igreja do Giovanni, que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Esse sermão preguei lá. Então, quer dizer o que com isso? Que a onisciência de Deus não foi, olha, a onisciência de Deus não foi barreira para Deus criar. O que fez Deus criar foi seu amor. Então, não vamos criar porque vai ter rebelião. É derrota para a própria Trindade. Ou seja, a Trindade perde para o mal antes do mal existir. Entendeu, Rose? Eu ainda fico com a... eu falo sempre para o Sérgio assim, que a gente pode tentar tudo aqui.
Só que quando vai chegar lá, Claro. vai falar, vocês tentou, mas olha, aquele mistério. Com certeza. Não, esse aí, nós estamos especulando, né? E pode ser que o chute esteja certo. Depende de tudo aquilo que a gente conhece das Escrituras e daquilo que a gente conhece de Deus, ou sobre Deus. Entendeu? Agora, a vontade de Deus supera tudo. E o fato do homem ser a imagem e semelhança de Deus é outro detalhe. E quando Deus reforma a terra e põe os seres humanos aqui, e põe os animais aqui, é outra situação. É um outro tipo de existência que não estava programado antes. Porque Deus criou os céus e a terra, ou seja, a terra foi criada antes de Adão e Eva. Agora, não só antes de Adão e Eva, mas os animais. A gente não sabe o que existia na terra antes dos nossos pais. Mas a Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra. O que tinha a terra? Não sabemos. Que seres que habitavam aqui? Só especulamos. Só especulamos. Mas que a terra já existia? Existia. Agora, ela foi repovoada, diferente. Aí eu acredito. Repovoado com o quê? Repovoada com homem e repovoada com animais aéreos, terrestres e aquáticos. Que a ideia é que não tinha esses animais. A ideia é que não tinha. Mas a ideia é que tinha seres antes de Adão, não humanos, mas que haviam aqui, porque afinal de contas Deus criou isso aqui, antes de tudo. Ok? Salmos 8. Sim. Quando fala do homem. Sim. Contudo, pouco menor Que os anjos. que os anjos. Uhum. E de glória e de honra coroado. Com coroagem. É nesse sentido que o anjo está plenamente com Deus, diante da sua presença. Isso. E de eu vou falar disso mais, só adiantar. Os anjos têm conhecimento completo. Nós não. Vocês já pararam para pensar nisso? Os anjos, quando Deus criou os anjos, Vânia, Deus criou eles completos, com conhecimento completo. Nós não. O conhecimento que nós temos, ele é rudimentar. Os anjos sabem muito mais do que nós, muito mais do que nós. Eles não são oniscientes, mas o conhecimento que eles têm é muito maior do que o nosso. Eles já vieram à existência com conhecimento. Nós não. Aí outra coisa, esse texto que ele mencionou, do Salmo 8. 5, ele diz, fizeste, no entanto, pouco menor do que Deus. Algumas versões dizem anjos. Anjos. Dizem Deus. E a palavra original aqui é Elohim. Elohim. Isso. É a mesma palavra para Deus, Isso. mas também para seres Celestiais. Elohim, exatamente. Então, sim, quem ia falar? Romualdo. Não, porque o universo é tão grande, por que Deus foi pôr o ser humano onde Lúcifer está colocado? O planeta está aqui. De acordo com as escrituras, pelo menos é no ar, né? Poderia ter feito uma outra vez. Se Deus quiser, ele faz mais 1 milhão de terras e não é. Poderia pôr nós lá sem Lúcifer. Mas aí, ali, né, qual o propósito disso tudo? Vamos chegar lá. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo abismo. Preste atenção nesse texto aqui, meus irmãos. Satanás não só caiu, mas continua caindo no decorrer dos milênios. Ele é um ser que continua em queda. Porque a palavra no hebraico, como caíste, é uma palavra que tem o sentido de... Ele nunca para de cair. É permanente. É permanente, é queda, é queda, é queda. Ele cada vez mais continua em trevas e as trevas aumentam ainda mais nele. A cada tempo que passa, ele se torna mais maldoso e cruel. Provérbios 16, 18. Alguém leia Provérbios 16, 18, por favor? E eu quero estabelecer aqui mais uma diferença que tem entre nós e os anjos. Provérbios 16, 18 e Salmos 103, 3 e 4. Provérbios 16, 18 aqui. E Salmo 103, 3 e 4.
Antes da ruína vem a soberba, e o espírito orgulhoso precede a queda. Quem foi que destruiu Satanás? O O orgulho. Olha só o Salmo 103. 3. Pode ler lá, Calixto, faz favor. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia. Olha aqui, irmãos, a diferença com os humanos é que o humano pode estar indo para o caminho da destruição, mas por causa do orgulho. Mas se houver arrependimento, ele será poupado dela. Essa é a diferença, porque Satanás não se arrepende. Veja, o orgulho dele o destruiu. O orgulho nosso também nos destrói. A diferença é que ele não se arrepende. E nós nos arrependemos. Eu posso estar indo para o caminho da destruição, mas o arrependimento me tira dele. Ou seja, nós somos seres humanos caídos, mas não continuamos caindo. Podemos nos levantar. E a gente só se levanta em Deus. Lúcifer é um ser que continua caindo. Então, ele não tem arrependimento porque também continua caindo. Podemos entender que ele, de uma certa forma, se satisfaz com o reino que... Ele se satisfaz com o próprio ódio que alimenta o seu ser. Né? Olha que interessante. Ezequiel 28. Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas do Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias. Ele fala ali das pedras. Né? De ouro se fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci. Aqui, algumas representações desse versículo. Alguém olha Lúcifer assim. Aí, alguns olham o anjo assim, de acordo com Ezequiel, por causa das pedras que cobriam ele. Outros olham assim. Outros olham assim. Outros olham assim. Outros olham assim. Claro que talvez possa ser uma dessas questões. Ou parecido. Mas, de acordo com o texto de Ezequiel, eu acho que seria mais esse. Cheio de pedras preciosas, de glória, de luz, de beleza. Eu vejo assim, mas talvez o retrato, se fosse fazer um retrato falado de Ezequiel, seria isso aqui. As pedras preciosas é um sinal na Bíblia, né, de Deus. Da glória de Deus na criação. Exatamente. É como se fosse assim, os anjos olhavam para o Lúcifer, que ele era diferente dos outros. Porque o texto diz que só ele foi feito coberto de pedras preciosas. Nenhum outro anjo foi feito. Só ele tinha esse corpo celestial. E quando os anjos olhavam para o Lúcifer, vendo ele daquele jeito, ele fala em nome de Deus mesmo. As pedras representavam Deus. Né? Então, mais ou menos é o que eu imagino assim, com o corpo coberto de pedras preciosas. Mas só trouxe aqui para ilustrar na mente da gente, né, como que ele poderia ser quando criado foi. Permanecias... Não, lógico, gente, essa figura aqui é do século 13 para cá, tá?
13. É do século 13 para cá. Permanecias no Monte Santo de Deus, no brilho das pedras andava. Olha essa fala, perfeito eras nos teus caminhos. Ora, se ele era perfeito, é porque ele seguia a lei. Desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Essa fala, até que se achou iniquidade, se achou. Ninguém pôs. Ninguém colocou, Márcio. Quando é que se achou iniquidade dos nossos pais? Não se achou iniquidade dos nossos pais. Foi colocado iniquidade neles. Foi sugerido iniquidade para eles. Eles foram tentados. Lúcifer não. Lúcifer, ninguém tentou Lúcifer. Ninguém sugestionou, ei Lúcifer, você não acha que Deus está te usando demais? Não. Ele que falou assim, Deus está me usando demais. Por que você não cria isso? Por que você não... Então veja, o texto diz, até que se achou iniquidade em ti. O texto não diz. Agora, quando você olha no pecado do homem, todo o texto vai dizer, principalmente no Novo Testamento, a serpente enganou, a serpente fez isso, a serpente, né? Então, é como se fosse, o homem pecou por causa da serpente. Mas ok, pecou. Devia ouvir mais a Deus do que a serpente. Mas o Lúcifer, quem foi que falou para ele? Esse é o problema. Ninguém. O mal nasceu nele. A iniquidade se achou nele. Que texto impressionante. Se não é Deus que revela isso, nós nunca saberíamos como que aconteceu a queda dele. Na multiplicação do teu comércio se encheu o interior de violência. E pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Preste atenção, gente. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Olha aqui essa fala aqui, ó. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Então veja bem, a iniquidade se achou nele. Então ninguém pôs a iniquidade nele. A iniquidade se achou nele. Através do quê? Ele não administrou a formosura, a sabedoria e o resplendor. Exato, por aí. Agora, lógico, que o Narciso já é fruto de uma humanidade caída, né? Ele não. Começou lá. Depois de cair, ele permanece com essa imagem? Eu não sei que tipo de imagem ele vem a ter. Os cristãos do século VI têm imagem que ele é um anjo de luz. Depois da Idade Média, a imagem é que ele tem chifre rápido. Esse eu não acredito. Que imagem que ele tem, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, até esse aí também, né? Mais bonito que o Lucas postou. Acabei de fazer. Foi, Lu? Aquele cardeal espanhol que você falou é Pedro de Lula. Pedro, isso. É Teófilo. Não, Teófilo? Não, o Teófilo é Quem falou Pedro Cecília. Ah, tá. Aí ele virou hoje Papa João 13. Sim. Viu? Isso aí você fez agora, Lucas? Agora, e agora? Viu lá? Conforme a descrição bíblica com velhos. É desse jeito, mais ou menos, isso aí. É o Brad Pitt do inferno. Então você vê. É isso aí mesmo. Isso aí mesmo. Brad Pitt do inferno. Então veja, irmãos, viu ali? Eu não sei que imagem ele tem. Talvez essa original não tenha. Mas ele também não tenha essa imagem de rabo e chifre. Isso é invenção nossa. A gente não sabe. Mas será luz? Ele tem luz mesmo em meio a tantas trevas hoje, né? Não. Luz não tem. Então, Luz ele não tem. Mas eu não posso dizer que ele virou bicho. Eu estou falando de forma. Entendeu?
Paulo vai dizer que ele se transforma em anjo de luz. Então ele falsifica uma luz nele. Transforma. Ele se transforma. Agora, mas isso não dá mais para dizer que ele é daquele jeito horrível. Porque a Bíblia não fala. Então, se a Bíblia não fala, eu prefiro nem comentar. E a Bíblia se cala. Como John Trapp dizia, século XVII, onde Deus não tem voz, não devemos ter ouvidos. Tem teoria. Continuando. Estamos indo para a parte final. Está indo bem para vocês sobre o Lúcifer? Lúcifer sabia das engrenagens internas do governo de Deus. Sua destruição seria parte de uma grande armação, e a razão que motivou servir a Deus teria sido o medo da represália e não o amor. Ok, Rose? Tua pergunta. O Senhor sabia que a melhor forma de enfrentar a crise era permitir que tudo seguisse seu curso. Essa seria a única forma de se segurar que o mal não se ergueria outra vez. Na parábola do joio e do trigo, Jesus ensina que em tempo de crescimento é necessário que uma planta revele sua verdadeira natureza. Vai na linha que eu te respondi, Rose. E aí, por que Deus não perdoa Satanás? Essa é a questão. A questão é por que Satanás continua existindo? Livre-arbítrio é o dom que Deus deu para toda criatura. Ele dá a toda criatura a escolha de segui-lo. A possibilidade de um dia algum anjo ou grupo de anjos decidir não seguir mais a Deus era uma realidade. Certo, Rose? Certo, Li? Como Deus enfrentaria essa crise cósmica? Como ele lidaria com Lúcifer e os milhões de anjos que se uniram nessa rebelião? Por que Deus não acabou imediatamente com a rebelião? Afinal, ele poderia vaporizar Lúcifer com um raio. Mas isso teria solucionado o problema? Não. Pelo contrário, isso só teria intensificado as dúvidas e as suspeitas que Lúcifer havia plantado na mente dos anjos. Preste atenção. Se Deus destrói Lúcifer ali, os outros anjos iam falar, Lúcifer tinha razão. É melhor tirar aquela terça parte que estava contaminando. Aí saiu. A terça parte foi expulsa do céu. Se Deus pega a terça parte e destrói, os outros anjos iam fazer o quê? Lúcifer tinha razão. Deus obriga a gente a amá-lo. Se a gente não amá-lo, ele vai destruir. Lúcifer tinha razão. Hã? Ele é adorado por medo. Esse negócio de amor, Lúcifer tinha razão. Não tem nada de amor nisso. É obrigação mesmo. Pensa a jogada. Pensa, se Deus destrói Lúcifer, Lúcifer tinha ganhado a batalha, mesmo não existindo mais. Se Deus tivesse destruído os nossos pais, Lúcifer teria ganhado a batalha. A vontade de Deus não pode ser impedida. Ele não fica refém do mal, nunca. Deus sempre tem uma saída, uma solução que salva toda a criação. Sim. Em algum momento existia uma possibilidade ou uma acreditação de Lúcifer ter se arrependido? Vamos chegar daqui a pouquinho. Então, então nessa questão de adoração, eles iam adorar por medo. Hoje nós não vivemos mais ou menos isso. Tem muitos cristãos que vão prender por medo do inferno. Muitos. Ele não vai por amor. Exatamente. Obedece a Deus com medo de não ser abençoado. Vou fazer isso, porque senão não vou receber a bênção. Qual foi a ideia que Lúcifer deu para Deus com relação a Jó? Agora, porque tem. Vai. Continuando. O livre-arbítrio é ingrediente necessário para que se tenha um amor genuíno por Deus ou por qualquer outra pessoa. O amor não pode ser forçado, mas sim deve ser dado a outro por uma questão de escolha. O amor não pode existir sem escolha.
Se Deus vai destruir Satanás e os anjos maus por escolherem não amá-lo, então Deus iria contra a sua própria natureza. Percebe? Então veja, eu vou repetir, esse texto é muito lindo. O amor não pode existir sem escolha. Por que Deus quis criar? Porque Ele é amor. Por que Ele deu livre-arbítrio para os anjos? Porque o amor só pode ser voluntário. Se o amor criou, quem foi criado pelo amor deve devolver esse amor. Mas Deus não foi obrigado a criar. Deus teve o livre-arbítrio de criar. E Ele criou porque Ele ama. O amor dele, pelo livre-arbítrio, criou. As criaturas criadas com livre-arbítrio, devem devolver esse amor. Se essas criaturas que eu criei se rebelar contra mim, eu vou destruí-los. Então, eu não amei. Percebem? Olha o golpe de Lúcifer. Que coisa impressionante. Mas vamos adiante. Por isso que hoje ele nos dá oportunidades, né? E o livre-arbítrio deu para Adão e Eva. A diferença é que Adão e Eva foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus já tinha um plano para a salvação dos homens, não dos anjos. Por quê? Vamos adiante. Está indo bem para vocês? O que os pais da igreja falaram sobre isso? Agostinho de Hipona. A impossibilidade de redenção dos anjos caídos está ligada ao fato de que eles pecaram na presença direta da glória divina, sem qualquer tipo de engano ou tentação externa. É o que você falou. Ah, não tem perdão, por quê? Porque eles pecaram no lugar onde não tinha pecado. Uma afronta, pior, uma afronta consciente. Não foram seduzidos, não foram enganados. Não teve fator de Não teve. Não tem nem como se arrepender. Vamos adiante. João Crisóstomo. A resposta divina aos anjos caídos serve como eterno lembrete da seriedade da rebelião contra o Criador. Último, João Damasceno. Eu gosto muito de João Damasceno. Século VII. A resposta divina não foi apenas punitiva, mas também protetora, preservando a ordem celestial das futuras rebeliões. Os anjos que pecaram, olha aí, Giovanni, não pecaram por ignorância. Eles viram a glória de Deus face a face e mesmo assim escolheram se rebelar. Hoje, eu não vejo Deus face a face. Eu não estou com Deus face a face. Eu creio nele, eu vivo nele, ele vive em mim, mas eu não o vi. Eu não experimentei a luz da sua glória. Eu não experimentei o seu amor emanando de seu ser. Eles experimentaram o amor emanando dele. A luz que ele passava para Lúcifer e para os anjos era uma luz carregada de amor. Viram coisas que nós não vimos sobre Deus. Nós nos rebelamos por ignorância. Os anjos não. Os anjos não. Olha o que diz Salmo 119, 142. A tua justiça é uma justiça eterna e a tua lei é a verdade. Para nós hoje e para os anjos naquela época. Daquele estágio. Os anjos foram criados tendo conhecimento perfeito das coisas. Diferente do ser humano que aprende durante sua existência. Ao escolherem o pecado, os anjos não o fizeram porque tinham alguma ignorância ou mal entendido sobre algo ou alguma dúvida sobre Deus. Eles não tinham isso. Eles tinham completo conhecimento sobre Deus. O conhecimento que eles tinham de Deus era um conhecimento completo. Não é o nosso caso.
Então, o pecado dos anjos não foi um simples erro ou fraqueza, mas sim uma desobediência intencional. Por isso que Deus não perdoa os anjos. Porque eles não tinham por que pecar. Poderiam não ter pecado. Sem querer ser advogado do diabo. Mas sendo... Mas ele ainda tinha um motivo, né? Ele foi iludido, se iludiu com a possibilidade de estar no lugar de Deus, mas os anjos não tinham nada. Mas os anjos acreditaram. Então, eles tinham... Por que os outros não caíram? Porque eles também tinham conhecimento dos mesmos que caíram. Então, quer dizer, Miguel disse, tem uma coisa errada aqui. Tem alguma coisa que não está certa aqui. Então, quer dizer, o Miguel foi o primeiro ser na história a detectar o mal, não sabendo que era mal. Tem uma coisa diferente. Tem algo diferente. E veja, o Lúcifer está falando uma coisa que eu sei não é de Deus. Porque os anjos tinham conhecimento completo de Deus. O que Lúcifer estava falando não batia com o que Deus tinha colocado neles. Essa voz não é de Deus. Então veja bem, gente. Uma coisa eu vou dizer. O conhecimento dos anjos era para todos. Uma terça parte não usou bem o livre-arbítrio e não usou bem o discernimento. O Miguel e os outros anjos falaram, pessoal, isso não é de Deus. É verdade, Miguel, não é de Deus. Não é de Deus. Então, quer dizer, olha que coisa interessante, qual foi a relação de Deus com os anjos que venceram a batalha? Esses me amam mesmo. Esses fizeram uso do livre-arbítrio mesmo. E Deus exaltou aqueles anjos. Hã? Exatamente. Exatamente. Eu vejo que vocês, de fato, me amam. Muito interessante isso. O perdão de Deus está intimamente ligado com arrependimento, afastando do pecado e retornando a Deus. Mas como os anjos tinham pleno conhecimento de tudo, arrependimento não é possível acontecer entre eles. Será que Satanás tem remorso do que ele fez com Deus? Satanás estaria disposto a se desculpar pelos seus atos? Satanás deseja realmente o perdão de Deus? Isso só pode servir para nós, porque nós não temos conhecimento completo de Deus. Não serve para os anjos. Por isso que eles não se arrependem. Eles sabem o que fizeram, e fizeram de cabeça feita. Não há arrependimento para Satanás depois de sua queda, assim como não há arrependimento para os homens depois da sua morte. A palavra conversão serve apenas para os seres humanos e não para Satanás e seus anjos. Por quê? Porque os homens, ao pecar, não teve consciência plena de seu erro. Diferente de Satanás, que antes era puro de espírito, que pecou antes mesmo de existir o mal e tem total consciência de seus atos. Os anjos são diferentes das pessoas. Eles não aprendem lentamente e mudam de ideia como nós. Quando eles decidem algo, eles conhecem plenamente o assunto. Isso aqui é chave para a gente entender por que Deus não perdoa Satanás e Deus perdoa o ser humano. Porque nós aprendemos lentamente e mudamos de ideia. Então, então veja, irmãos e irmãs, eu decidi uma coisa. Eu não tenho conhecimento completo, mas eu decidi uma coisa. Lá na frente não deu certo. O que eu faço? Eu recuo. Com isso não tem com os anjos. Eles não têm como errar. Eles não foram criados para errar. Eles foram criados seres perfeitos.
Conhecimento perfeito, conhecimento pleno. Eles só não são oniscientes, mas eles têm conhecimento pleno de tudo. Eles não têm como recuar, porque o conhecimento deles é pleno. São seres glorificados. Eles não têm como, no meio da trajetória, não, eu acho que é melhor, eu não sabia. Eles não podem dizer que não sabiam. Eles não podem dizer, eu fui inocente. Não, esse argumento não vale. Agora, vale para nós. Porque eu peco porque alguém me sugestiona. Eu peco porque eu tenho uma luta dentro de mim. Eu peco porque eu não tenho conhecimento perfeito de Deus. Mas quando eu vejo que eu pequei, eu sinto remorso e eu vou recomeçar. Não tem recomeço por um ser que era perfeito. Eu não sou perfeito. Para nós tem a possibilidade do arrependimento exatamente por isso. Por quê? Porque eu, como ser humano, estou em franca evolução. Os anjos já foram criados evoluídos. Na plenitude do conhecimento, na plenitude da sabedoria de Deus. Eu não. Não é qualquer sabedoria. Que vai... e a luz da aurora vai brilhando até ser o dia perfeito. Você sabe qual é o dia perfeito? Esse versículo que o Oswaldo está citando, nós vamos brilhando como a luz da aurora até ser o dia perfeito. Qual é o dia perfeito? Meio-dia. Sabe por quê? Meio-dia é a única hora do dia que você não tem sombra. É onde você não tem sombra. É o dia perfeito. Então veja, Satanás e os anjos viviam em dias perfeitos. Eles não têm como se arrepender. Porque ninguém foi inocente. A gente peca por inocência. A gente peca por ignorância. Eles não. Nossas decisões nunca poderiam ser finais como a decisão dele. Vivemos no tempo... Agora, olha isso aqui é fantástico. É uma vantagem que nós temos, Vânia. Vivemos no tempo e nossa perspectiva pode mudar com o tempo. Por exemplo, quando alguém era jovem estúpido, fez coisas das quais agora se envergonha e não faria novamente. A pessoa se tornou mais maduro e percebeu que fez algo errado e agora age de maneira diferente. Isso só pode ser aplicado para seres humanos, não para anjo. O anjo, ele já foi feito completo. Mas eu vou crescer. O tempo vai me moldando. Como que tem tempo na eternidade? Na eternidade não tem tempo, é atemporal. Ou seja, quem foi criado na eternidade foi criado plenamente perfeito. Eu não, eu estou no tempo e o tempo muda a minha vida. O anjo não podia chegar nunca e falar bem assim, puxa vida, quando eu tinha 10 mil anos, puxa vida, eu fiz tanta coisa que não devia, agora que eu estou com 60 mil anos, eu estou mais maduro. Não tem essa conversa com eles. Eles já foram feitos evoluídos. Aí Deus entende o nosso arrependimento. E Deus aceita o nosso arrependimento. E Deus renova a nossa vida. E Deus renova a nossa história. E Deus nos dá uma nova chance. E Deus, eu estou contigo. Você é meu filho amado. Você vai estar aqui comigo. Isso é para nós. Gente, o perdão de Deus é um motivo para a gente amá-lo todo dia, glorificá-lo todo dia, não faltar os cultos todos os dias, que tiver culto, não tendo culto, eu estarei na presença dEle. Eu sou assim. Os anjos não. Perdão, olha que coisa preciosa, a pergunta que Ali fez. O perdão é só para os seres humanos. Por quê? Porque os seres humanos estão numa trajetória que culpa de Satanás nos perdeu. E em toda a história humana, ele sempre tem tropeçado o ser humano, destruído a vida do ser humano, porque ele é um ser que está em processo queda. Não tem arrependimento para eles.
eles não têm por que se arrepender. O arrependimento é só nosso, porque nós estamos aprendendo na vida. E por isso que Deus está conosco, e por isso que Deus nos entende, por isso que Deus nos perdoa, e por isso que Deus nos levanta. É porque nós somos a sua imagem e semelhança, e Ele ama cada um de nós, nesse sentido. Exato. Mas Lúcifer nunca mudará seus caminhos, pois nunca mudará sua perspectiva, e aprenderá algo novo que não sabia. Não tem nada que Lúcifer não saiba. Ele não só sabe tudo sobre Deus, Romualdo, como ele sabe tudo sobre o homem, só não é onisciente. Só não é onisciente. Mas, Rose, ele sabe tudo sobre Deus, sabe tudo sobre você. Ele já sabe todas as coisas desde o início e sua decisão foi tomada com plena consciência das consequências. Da mesma maneira, pode-se dizer dos anjos que decidiram continuar fiel a Deus. Foi a decisão de plena consciência também, só que para a glória de Deus. Eles também tinham plena consciência de Deus, só que eles preferiram continuar seguindo aquilo que eles sabiam de Deus, e não aquele novo ensinamento sobre Deus. Esse novo ensinamento não é de Deus, Lúcifer. Miguel, vem cá do meu lado. Olha o povo que está comigo. Olha o povo que está comigo. E nós estamos em nome do Senhor. Amém. E a verdade está em nós. Amém. Que coisa interessante a gente imaginar isso. Né? Quando ele se rebelou contra Deus, ele o fez de plena consciência de suas consequências. Sua decisão foi final por toda a eternidade. E ele sabia disso quando tomou essa decisão. Ele sabia que se ele não conseguisse, ele seria punido para a eternidade. Como não há fluxo de tempo na eternidade, seu estado de espírito nunca mudará. Ele será rebelde por toda a eternidade. Não tem como ele mudar. Não tem que ele se arrepender. O perdão é muito mais do que dizer para Deus, me desculpe. Precisa vir do coração, precisa haver remorso. O desejo de ser perdoado e arrepender significa mudar. Mudança de mente, de atitude. Ou seja, significa nunca mais cometer aquele pecado ou erro outra vez e se esforçar para ter um estilo de vida piedoso. Não acontece isso com os anjos, porque eles foram criados perfeitos. Não tem como recorrer ao STF, quem foi julgado pelo STF. Não tem mais instância. Eu gostei dessa imagem, viram aqui? Viu que imagem bonita? Veio acorrentado, teve arrependimento, se tornou livre. Problemas para ele se arrepender. Estamos finalizando, gente. Desde o início ele é pecador, mentiroso, conspirador, assassino, destruidor, manipulador, cega e engana as pessoas que acreditam em Deus. Seu único objetivo é manter as pessoas longe de Cristo para conduzir essas almas para o abismo. Deus não destruiu Satanás, porque senão ele teria que destruir Adão e Eva quando pecaram. Continua, Giovanni, esse slide. A rebelião dos anjos caídos é considerada severa porque foi um desafio direto à soberania de Deus, vindo de seres que compreendem as suas ações. Esta severidade é a razão que suas ações estão além do perdão no contexto da justiça divina, responsabilizando os anjos caídos por sua rebelião. Assim, Deus reafirma a sua autoridade e a santidade da sua divina ordem. Essa fala aqui, lê de novo a partir desta severidade. Esta severidade é a razão. Esta severidade é a razão que suas ações estão além do perdão no contexto da justiça divina, responsabilizando os anjos caídos por sua rebelião. Assim, Deus reafirma a sua autoridade e a santidade da sua divina ordem. Exatamente. A expulsão dos anjos e não a destruição deles reafirma a soberania de Deus. Judas 6. E a anjos, os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia.
O fim dos anjos caídos serve como aviso para todas as criaturas, como lembrete das consequências da rebelião contra Deus e a realidade do julgamento de Deus. Agora, as criaturas celestiais sabem o que acontece com o rebelde. Quem é que vai querer se rebelar? Justiça divina não é apenas uma ação de Deus que Deus realiza, mas sim faz parte da natureza imutável de Deus. E a justiça é a base do seu trono, e o amor e fidelidade vão adiante. Salmo 89, o teu braço é armado de poder, forte é a tua mão e elevada a tua destra. Justiça e direito são o fundamento de seu trono, graça e verdade dele precedem. Para concluir, esse aqui nós já vimos. Esse é o último slide. Quem vai ler o último slide? A ação de Satanás foi deliberada e premeditada. Não há perdão por suas ações. Ele cometeu traição contra o Deus do universo. Não há perdão pelo que ele fez. E o último versículo? Isaías 14:12. Como caístes do céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, que enfraquecestes as nações. Pois disseste no teu coração, subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas de Deus. Também me assentarei no monte da congregação, aos lados do norte. Serei como o Altíssimo. Contudo, serás levado ao inferno, aos lados da cova. Essa última fala é a fala definitiva de Deus sobre ele. Você não tem perdão. Essa fala é isso. Não tem perdão para você. Quando Deus cria Adão e Eva, tudo isso já aconteceu. Adão e Eva, coitados, inocentes, Alex, sem noção do que estava acontecendo. E Deus ensinando para eles. Ensinando para eles. Quando eles caíram em pecado, Deus já tinha a solução. Amém? Amém. Amém, meus irmãos. Uma jornada boa hoje.